Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é o programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise do ponto de vista político e económico da semana que passou. Ora, tínhamos muitos temas para esta semana, mas só que há um que suplanta todos os outros, chama-se eleições, a hecatombe que daí resultou e como é que isto vai reconfigurar todo o sistema partidário português e o próprio sistema político. Mas antes de irmos ao programa, deixe-me recordar as parcerias do canal Acordo do Dinheiro que permitem que isto seja feito, que são com a Prozis, com a Bluecrau, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora bem, vamos então às eleições, o que se passou a seguir e o que vamos ter pela frente. E hoje vou começar pelo António Nogueira Leite. António, o que é que achaste da noite eleitoral? Bom, os resultados surpreenderam-me um pouco. Enfim, não totalmente, mas surpreenderam-me um pouco. Porque não contava com uma derrota tão violenta do Partido Socialista. Eu já esperava que o Bloco desaparecesse. Aliás, demorou muito tempo a desaparecer. Para o parco contributo muito negativo, muitas vezes, que deu à sociedade portuguesa, embora fosse claro que muito daquilo que, digamos, na bolha do comentariado e da imprensa, a ideia que se tinha do Bloco é muito desfasada da realidade, porque o Bloco teve, e se calhar vai continuar a ter, não sei, há coisas surpreendentes. Tem mais espaço na comunicação social mais do que espaço eleitoral. Não, mas não é só mais, é muitíssimo mais, não é? Também tem enfim, muito espaço na academia, nas artes, as pessoas do Bloco, enfim, as fundações empresariais gostam sempre de ter um apoio grande às pessoas do Bloco, grupos empresariais gostam de apoiar jornais... Que é uma coisa que eu não percebo. Jornais que são, enfim, totalmente colonizados pelo Bloco ou pela linha bloquista do Partido Socialista e o LIVRE e toda essa gente. Agora, devo dizer que o crescimento do Chega foi superior àquilo que seria a minha expectativa, não por muito, mas por alguma coisa. Portanto, eu esperava que o Chega ficasse pelos 20 e passou claramente acima dos 20. Que eram os números que o José Filipe Fim tinha avançado na semana passada, certo. Mas já vamos a ele. Portanto, enfim, o que é que nós temos? E agora mais importante do que apenas os números é ver o que é que aconteceu. Onde é que o Chega cresceu? O Chega cresceu onde até há poucos anos, primeiro o PCP e depois o PC e o PS eram claramente dominantes. Veja-se a Península de Setúbal, veja-se o Alentejo. Portanto, houve aqui uma transferência muito grande de votos e ao contrário do que a imprensa sempre tentou fazer crer, e os comentadores, não foi o Chega não são as pessoas desencantadas com o PSD. Sim. São as pessoas desencantadas com o sistema político, também são pessoas que convictamente têm aquelas ideias. Portanto, esta ideia de que ninguém no Chega tem ideias próprias é obviamente uma construção. Mas muitos dos votantes, estes não são pessoas que sempre pensaram aquilo, como é evidente, porque votaram até muitas vezes coisas bastante diferentes. Mas, portanto, há uma ideia que é comum nos países ocidentais, e não só, mas nos países ocidentais tem esta consequência, que é haver muitas pessoas que se sentem órfãs do sistema. E inicialmente votavam à esquerda. A partir do momento em que os partidos de esquerda foram substituindo-se, sobretudo nas duas últimas décadas, as questões de classe, as questões económicas, por questões culturais, que tem a ver com a identidade de género, tem a ver com, mais do que a identidade de género, tem a ver com problemas, enfim, de natureza étnica, que muitas vezes não existem, mas que são muito, enfim, muito levados para cima da mesa por essas entidades, tem a ver com questões relativas ao passado. Sim. Ou seja, não eram problemas, mas alguém inventa um problema. Não, mas passam a ser os problemas, enfim, nas áreas culturais, nas áreas académicas e na imprensa. Até na televisão. E quando essas pessoas veem que não há ninguém, quando esses partidos os abandonam, as pessoas vão à procura de alguém que tenha uma visão, ou que tenha, dê a ideia de que pode ter uma atuação na sociedade que beneficie os seus próprios interesses. E algumas das coisas que essas pessoas promovem, objetivamente, jogam contra elas. Vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que em Portugal tem paralelos, não são idênticos, mas no mesmo sentido.
A pior coisa que uma pessoa hoje em dia pode ser, nos Estados Unidos, é pobre, branco e homem. Exatamente. Portanto, é normal que essas pessoas, que quando são homens brancos e ricos, muitas vezes defendem, defendem os problemas, até inventam palavras, como em Portugal, as pessoas racializadas, que é uma palavra... É um bocadinho como portuguesas e portugueses do Primeiro-Ministro. São inutilidades linguísticas que são criadas para apaziguar essa nova cultura. Mas o que é facto é que deixaram de fora os problemas das pessoas e muitas vezes concorreram para que esses problemas aumentassem. Portanto, esta mudança, esta saída de pessoas da esquerda para o Chega, também saíram algumas da AD, mas o grosso parece-me evidente que é dos partidos da esquerda, nesta fase, não no início, dos partidos da esquerda para o Chega, tem a ver com a incapacidade que os partidos de esquerda têm revelado, e a AD de certa forma também, para resolver os problemas dessas pessoas. É engraçado que no norte e no centro do país, uma visão conservadora, ainda que não disruptiva, continua a ser dominante. Sim. O que mostra também que temos os dois Portugais. O ponto mais alto onde o Chega ganha é a Marinha Grande, portanto não consegue penetrar. Não, porque é que o Norte tem uma grande diferença em relação às zonas suburbanas de Lisboa e em relação ao Sul. É que a grande maioria das pessoas do Norte são, pelo menos, detentoras de uma propriedade. E há um grupo muito significativo de pessoas do Norte que são detentoras de várias propriedades. Podem não ser ricas, sim, podem ser, mas são proprietários. Sim. E, portanto, querem que o país cresça, querem que o país mude, querem que certos problemas se resolvam, que são os mesmos que as pessoas do Sul também querem, mas têm menos tendência para alinhar em situações disruptivas, exatamente porque têm alguma vontade de preservar o que é delas. E há uma diferença muito grande na percepção que as pessoas têm em relação ao status quo por essa razão, e por isso é que, enfim, hoje em dia não me venham dizer que é a Igreja, como que era a grande teoria do sexo, porque não é verdade, não é verdade. Todos nós já sabemos que a Igreja é marginal. É verdade. A Igreja é mais importante entre a classe alta de Lisboa do que entre os camponeses do Minho. Sim. Podem ter as tradições, as procissões, mas não está tão presente na sua vida e não tem nada a ver com 75. E, portanto, e a Igreja também alinhou muito com a esquerda. A Conferência Episcopal e não tem nada a ver com as e não tem nada a ver com os vários escritos dos sucessivos papas. É uma igreja de centro-esquerda, em Portugal é assim há 20 anos. É evidente que tem pessoas de todo o tipo, mas a tendência é essa. A tendência é essa, e portanto as pessoas, a sua ideologia e aquilo que as pessoas escolhem não está, hoje em dia, nada dependente da igreja, mesmo nos meios rurais do interior, não está, acabou, isso acabou. Já voltamos daqui a bocadinho. E portanto, só para dizer, portanto, temos um equilíbrio muito diferente, que é sempre muito mais fácil de explicar ex post, mas que tem uma explicação, só para terminar, embora já tenham aparecido as explicações na bolha, que é o tipo de explicações que fazem com que os problemas nunca sejam atendidos e resolvidos e o caminho para o Chega cresça, que são as pessoas que tentam, pôr as pessoas do Chega todas num determinado canto, catalogá-las todas como fascistas, quer dizer, então Portugal de repente tem 400 mil novos fascistas. Um artigo miserável da professora Irene Pimentel no Público de hoje sobre os portugueses e sobre as pessoas que votam à sua direita. É miserável. Também não me surpreende nada vindo da Irene. Nada de todo. Mas é um artigo miserável, eu não sou do Chega, longe disso, aliás as pessoas do Chega têm revelado nos comentários a estas coisas que não gostam nada das minhas opiniões, mas o que é facto é que há coisas que não são admissíveis, não é? Obviamente. Portanto, mesmo quando não nos atingem diretamente. Portanto, eu acho que temos uma situação que se continuar a ser mal lida, vai fazer com que o Chega cresça. Se for bem atendida, tem que trazer o Chega para o conjunto dos outros partidos. Vamos a essa questão daqui a bocadinho. Luís, como é que viu as eleições? E os resultados? Eu vi claramente dois grandes vencedores, o Luís Montenegro e o André Ventura. O Luís Montenegro conseguiu, contra
todos os comentadores, infelizmente são a maioria de esquerda da nossa comunicação social, ultrapassaram o caso da sua empresa, em que havia até um aspecto chocante. Às tantas já parecia que uma empresa que fosse cliente da empresa do Montenegro era criminoso ser cliente de uma empresa privada. Isto era chocante o que se montou. O Luís Montenegro, portanto, conseguiu ultrapassar isto e ter um reforço da sua votação junto do povo português, o que mostra que isso não afetou na credibilidade que já tinha naqueles que votaram nele e os que passaram a votar agora para Primeiro-Ministro. O André Ventura, que para meu ver é um caso notável, é um tipo que começou praticamente do zero, chegou onde chegou. Quando há uns anos, antes do André Ventura chegar ao Chega, se dizia que era muito difícil mudar o sistema partidário português, este tipo mudou completamente, mudou a estrutura do sistema partidário português. Vejam o Santana Lopes quis fazer um partido, nenhum deputado conseguiu eleger. Vejam a diferença entre... Gosta ou não se gosta, este homem tem uma capacidade política impressionante. Pode não gostar, mas tem que se reconhecer isto acontece. E depois há, para mim, os grandes perdedores. Há um que é pouco falado, mas que eu vou citar, se me permitem, que é o António Costa, que acho que é um grande perdedor eu tenho a mesma opinião do PS. Depois devo dizer que o Bloco de Esquerda também é um grande perdedor, está quase submetido à irrelevância, embora na comunicação social eu considero que vai continuar a ser um dos grandes players da comunicação social portuguesa, por razões que a gente já conhece, é um grande perdedor. O PC nem ganha nem perde, acho que o PC continua a sua trajetória de declínio inevitável até quase à extinção, portanto não é ganhador nem perdedor. Tem sempre uma conversa, mesmo a K7. Depois acho que há outros grandes perdedores, são os chamados comentadores das nossas televisões, que eu chamaria mais comentadores. Lembro-se há uns anos falava-se em cantoras e cantadeiras, porque eu aqui também falei comentadores e comentadores, que foi impressionante. O André Ventura perdeu sempre nos debates. Lembra-se que também quando foi da Kamala do Trump, a Kamala ganhou sempre nestes senhores e o Trump perdeu. Eu até dizia ardegoso que depois o Trump só tinha ganho no povo americano, porque nas televisões portuguesas tinha perdido sempre. Também aqui o André Ventura perdeu sempre nas televisões portuguesas. Estes senhores deviam ter um bocadinho de vergonha e refletir sobre o que se passou, porque o jogo era chegavam eles, distorciam o jogo completamente e nenhum deles conseguiu fazer uma coisa que é óbvia. O André Ventura estava a falar para o seu povo eleitor e o potencial eleitor, não estava a falar para eles. Isto, um tipo de comentador isento, com algum profissionalismo, devia perceber, já não é uma questão da nossa preferência ideológica. Eles ali não estão para vender a preferência. A meu ver, estariam como profissionais a explicar um jogo e coisas não fizeram. Bom, e depois há um tipo que, a meu ver, é o grande responsável por tudo isto, que perdeu claramente, é o António Costa. O Pedro Nuno Santos, coitado, é um tipo que apareceu em má hora e em mau sítio, já sabia que podia não ter um resultado famoso no António Costa. Porque é que eu acho que o António Costa é um grande perdedor? Porque o António Costa no governo e o Santos Silva no Parlamento andaram o tempo todo a vender o Chega, convencidos, isto é o tipo aprendiz de feiticeiro, que iam clamar o PSD. Esquece-se, tinha acontecido com o Mitterrand quando quis vender o Show Le Pen em França, acabou por também clamar o Partido Socialista. Portanto, foi um caso em que o feitiço se virou contra o aprendiz de feiticeiro. E, portanto, António Costa, reparem, a meu ver, foi um tipo que fez o país perder quase 10 anos. Teve 8 anos no governo, foi um completo impasse estrutural do país. Tinha no PSD um tipo que até é social-democrata, que é o Rodrigo, que eu considero que se estivesse na Alemanha, votava no SPD e não na CDU. Portanto, passou a vida a querer fazer acordos de regime com ele. Tínhamos tido uma oportunidade única com um tipo deste no PSD para fazer acordos de regime com o PS. Ele desperdiçou isto tudo, andou sempre a gozá-lo, desbaratou toda esta possibilidade e depois tentou, jogava que ia acabar com o PSD, apostando no Chega. E agora as coisas viram-se contra o partido dele e, portanto, ele deixa um país, depois de 8 anos de governo, no impasse estrutural completo, com problemas gravíssimos, que a imigração é um deles, e deixa também o seu partido de cacos. E, portanto, o António Costa, a meu ver, foi um tipo muito nefasto politicamente em Portugal e deixou-se, não foi só, não contribuiu mal, negativamente para a situação económica e política portuguesa, mas também acabou por pôr o seu partido em cacos. Portanto, eu acho que o António Costa é um grande perdedor
da noite eleitoral. Como é que explica que o Pedro Nuno Santos, que é uma pessoa nova, que já é de uma nova geração, não tenha percebido o risco que era derrubar o governo? Bom, não teve pulso frio. Eu acho que ele não teve o sangue frio, como, aliás, o Constâncio, quando foi dizer do PRD, verdade, quando o Luís era ministro. Não tiveram, eu era ministro de Trabalho e estávamos a ver o filme dizendo que eles se espalhassem o comprido. Estes tipos, há uma coisa que normalmente têm dificuldade de ter. É acomodar as paixões, as excitações e ter um raciocínio frio. Não tiveram. É evidente que o Pedro Nuno Santos, devo dizer que foi também metido sempre habilidosamente pelo António Costa como o homem da extrema-esquerda dentro do partido, para ter uma imagem radical, para ele, António Costa, aparecer com a imagem de moderado. Eu devo dizer que, em termos ideológicos, não considero que o António Costa seja um tipo centrista, sempre andou na ala esquerda do PS, para mim é um eurocomunista, eu chamei-lhe luso-comunista, nunca me criou ilusões, sempre estive convencido disso. Só que é um excelente tático da política e conseguiu habilidosamente pôr sempre o Pedro Nuno Santos como o tipo da ala esquerda extremista do PS, que ele ia acalmando para deleite da burguesia totó, que é enfiar do barreto do António Costa, que eu nunca enfiei. E por isso o Pedro Nuno Santos, à custa do António Costa, criou uma imagem radical, se calhar também estava de acordo com os seus cromossomas, e agora viu-se aflito, tentou desmarcar-se essa imagem, efetivamente não conseguiu. E também foi vítima disso, mas sobretudo foi vítima de toda a pesadíssima herança de António Costa, que cavou a sepultura do seu partido, que vai levar agora algum tempo a recuperar, e acho que este partido PS, que é essencial a meu ver à democracia portuguesa, embora discorde deles muitas vezes, vai agora arranjar um líder mais moderado, vai tentar descentrar-se e, nesse aspecto, isso pode ser bom para soluções construtivas com Luís Montenegro e com a AD, porque, no fundo, a AD melhorou o resultado, mas há aqui um problema, não teve a maioria, a IEL não contou, a IEL foi um falhanço na perspectiva de podermos ter um AD mais uma IEL com a maioria absoluta, e, portanto, o Luís Montenegro certamente estará à espera que apareça um PS mais moderado com que possa fazer acordos. E se calhar os dois pensarão o que está a acontecer na Alemanha. O CDU e o SPD, os dois partidos do Bloco Central Alemão, uniram-se para evitar que a AfD tenha voto na matéria. E, portanto, se calhar os dois pensarão, o Luís Montenegro, o futuro líder do PS, poderão pensar na lição alemã para ter algumas soluções construtivas. Não é fazer um bloco central, nem é o PS ir para o governo, mas é neste momento que o PS teve este resultado, é não obstaculizar e deixar o PSD governar, não precisando dos votos do Chega para conseguir passar questões fundamentais. Que é o que vamos debater agora na segunda parte. José Filipe Finto, vamos assim primeiro. O José Filipe foi o de nós que se aproximou mais é o cientista daquilo que iria acontecer no domingo, quando disse que o Chega poderia subir, embora não para os níveis que subiu. Sim. O Chega ainda tem capacidade de crescimento e eu percebi claramente, evidente, mas primeiro pegando nas palavras do Luís, a grande verdade é que António Costa e Augusto Santos Silva andaram a chocar o ovo da serpente. Sim, senhor. E ao chocarem o ovo da serpente perceberam o quê? Que usavam essa futura serpente para conseguir controlar o crescimento do PSD. Saiu-lhes claramente, a nível institucional, o tiro pela culatra. Claro que a nível pessoal, António Costa saiu promovido. Já se pirou e deixou o problema aqui. Exatamente, e deixou. E repare, agora voltamos ainda na senda do raciocínio do Luís. Que Pedro Nuno Santos é o Vítor Constâncio de há alguns anos. É alguém que não percebe a conjuntura em que está e que não percebe que, ao inviabilizar a manutenção do governo da AD, estava a cavar a sua própria sepultura política. Foi o que aconteceu. Portanto, os resultados não foram, de maneira nenhuma, para quem estuda o sistema político português há 2 décadas e dá isso durante um semestre na universidade, não foram nenhuma surpresa. A única surpresa que surgiu foi que o crescimento do Chega ficaria entre os 16, 18, aproximando-se quanto muito dos 20, foi superior àquilo que eu previa. E porquê? Temos de jogar aí com um elemento, é o problema de saúde
que cometeu, e é um problema de saúde, nada daquilo é fingido, é um problema de saúde efetivo. Tenho familiares que tiveram esse problema e é um problema grave e que faz perder aquilo a que se chama a tranquilidade, é o susto de poder vir a ter aquele incidente repetido. E, portanto, André Ventura teve um problema de saúde efetivo, mas depois é evidente que na última ação de campanha conseguiu que a emoção se sobrepusesse à razão, e isso colheu muito junto do eleitorado que estava disponível, estava indeciso entre votar AD e votar Chega, e que votou Chega. Há um outro elemento que é a cobertura de todos, a deslocação para o hospital, o termos aquilo a fazer lembrar a morte de Feer em pleno estado de Vitória de Guimarães. Percebemos claramente que aquilo apela à emoção. E apelando à emoção, perde-se a racionalidade. E acha que funcionou? Funcionou, mas isso é um elemento conjuntural que não se repete. O problema que está é o problema estrutural, que significa o quê? O Chega já, e concordo novamente com o Luís, que o Chega já tem uma base fixa de eleitorado. E por isso, quando nós analisamos os debates e os comentadores dizem que o Chega continua a dizer sempre a mesma coisa, não apresenta nenhuma novidade. O problema é que fala para o seu povo, aquele que é os seus eleitores e os indecisos que não excluem a possibilidade de votar no Chega. Os potenciais que eu falava. Evidentemente são os potenciais. E nesta questão nós temos de perceber, a ciência política, a história não se repete, mas revisita-se. E a ciência política explica isso com grande clareza. Significa o quê? O Chega neste momento é uma força que está consolidada, não é um epifenómeno. E a comunicação social verdadeiramente também acaba por ter um papel ao fazer uma campanha anti-Chega que acaba por sedimentar o Chega. Repare, há uma ideia, falou-se já aqui, que o Bloco de Esquerda praticamente desapareceu, está reduzido a uma deputada. A razão é simples, era um epifenómeno que colheu muito o apoio da comunicação social e que tem aquilo que se chama uma boa comunicação social. Significa, é aquele jogador de futebol que joga sempre mal, que verdadeiramente nunca contribui para o sucesso da equipa, mas que há sempre uma desculpa para se explicar a atuação naquele jogo e que não foi assim tão má. E esta é a questão que se passa com o Bloco de Esquerda, que foi claramente protegido pela comunicação social, tendo uma visibilidade e um espaço mediático que não corresponde nem de perto nem de longe ao seu espaço eleitoral, porque está a transformar-se num epifenómeno. Prende-se também com outra questão. Meteu-se neste país a ideia de que a intelectualidade é uma exclusividade da esquerda. Só há intelectuais de esquerda. E que fica bem se alguém quer ter o título de intelectual, dizer-se de esquerda. É evidente que temos de perceber que a esquerda tem intelectuais, a direita também tem intelectuais. E a grande verdade, um intelectual também é alguém que perdura para além do tempo, para além da conjuntura. E o grande problema é que muitos destes ditos intelectuais são simplesmente pseudo-intelectuais, que é uma coisa completamente diferente. Voltando aos resultados, o que é que percebemos? O Bloco de Esquerda está a desaparecer. Porquê? Não há condições a nível da Europa e a nível do mundo para o crescimento do populismo socioeconómico. E porquê? Do mundo ocidental. E porquê? Porque este populismo cresce sempre que as condições socioeconómicas se degradam muito. E neste momento nós percebemos que as economias, apesar de haver estagnação, poder haver algum retrocesso, não estão em crise. Há condições, sim, para o crescimento do populismo cultural ou identitário. E eu chamaria a atenção. Porque é que o Chega ganha câmaras que eram da CDU, ganha câmaras que eram do PS, ganha o Sul e ganha os distritos do Sul todos, à exceção de Évora, e por muito pouco. Ganha por uma razão muito simples. Houve uma alteração no tecido social. E quando há alterações no tecido social, porquê? Porque parte do eleitorado que votava CDU era um eleitorado envelhecido e muito dele entregou a alma ao Criador. Portanto, a Covid foi muito responsável pela diminuição da votação na CDU. Curioso, era um aspecto que eu não tinha pensado. Mas é um facto, porque a lei da vida explica que todos nós envelhecemos. E é evidente que a população envelhecida do Alentejo
era a população que tinha conhecido as agruras do antigo regime e por isso mesmo tinha no PC uma referência relativamente à luta contra o antigo regime. Memória histórica. É a memória histórica. E acontece que o PCP envelheceu, mas não soube envelhecer. Não soube garantir o apelo às novas gerações. Depois temos de perceber um outro elemento. O populismo cultural ou identitário cresce sempre que há uma alteração no tecido social com a chegada de quê? De imigrantes e com o aumento do pedido de pedidos de asilo. O que é que aconteceu neste caso? Quem faz o Alentejo, como eu faço todas as semanas, no caminho de Lisboa para o Alentejo, percebe que grande parte da população que encontramos à beira da estrada são indostânicos. É, portanto, uma população imigrante que alterou completamente o tecido social. Ainda não vota, mas provoca um fenómeno de rejeição por parte dos votantes. Pois. E essa é a questão dos choques culturais. José Filipe, porquê que a direita e mesmo o PS... Primeiro o PS não percebeu isso. À direita, a AD só percebeu recentemente. Porquê é que esta relutância em perceber essa alteração social? O PS foi o grande responsável com a política de portas abertas. Sim. Com aquela história, seja bem-vindo quem vier por bem. Só que entre os que vieram por bem, vieram outros que vieram por mal. E é por isso que nós já aqui temos grupos de crime organizado, é por isso que já aqui vamos assistir ao crescimento, portanto, dos gangues urbanos. Depois, a AD durante muito tempo envergonhou-se. E envergonhou-se porque entendia que essa era uma bandeira do Chega. Porque Portugal precisa de imigrantes. Não precisa de todos os imigrantes que está a receber e mais do que isso para os setores para que venham trabalhar. Nós não podemos abrir a porta se temos setores que estão superlotados e teremos de abrir sempre que tenhamos carência. Chama-se isso a lei do mercado e em termos reais é do bom senso. Portanto, o que é que acontece? Durante muito tempo o PSD teve medo, entendeu que esta era uma bandeira da extrema-direita e que, portanto, poderia ser acusado de duas palavras que para um partido social-democrata soam muito graves, que é racista e xenófobo. E por isso, principalmente, xenófobo. E então, só quando o problema se tornou impossível de controlar, nós neste momento não sabemos, Camilo, quantos imigrantes temos em Portugal. Pois. Quando o problema se torna impossível de controlar, o PSD percebeu, temos de pelo menos, fazer um primeiro diagnóstico do problema. E é aí que começa tardiamente a discutir esta questão. Chamaria a atenção ainda para um outro elemento que se prende com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, tal qual como o LIVRE, são fenómenos urbanos. E como são fenómenos urbanos, voltamos à questão da pseudo-intelectualidade. E esta pseudo-intelectualidade, misturada com componentes do tipo ecológico, é que permite ainda a sobrevivência destes partidos. Enquanto que o Chega é uma coisa diferente. O Chega surge como um fenómeno de reação. Agora vai consolidar o seu eleitorado. E o que é que vamos assistir no Chega? Vamos assistir a qualquer coisa parecida com o Rassemblement National em França. Vamos perceber o quê? Que o Chega vai ser um partido que tem uma enorme base eleitoral, que vai continuar a crescer, que vai continuar a levantar as bandeiras anti-imigração e a defender que o país precisa de ordem e segurança e que essa imigração pode pôr em causa essa ordem e segurança. E há um dado muito importante. É um partido que vai continuar a não ter capacidade de coligação. E é um partido que, a exemplo do que passa com o Rassemblement Nacional, cuja candidata presidencial conseguiu 11 milhões de votos, nunca conseguirá eleger o seu Presidente da República. Porquê? Agora, porque não tem essa capacidade de adaptação ao sistema. O Chega ainda não perdeu a via antissistema e o sistema ainda está a tentar estudar a maneira de se proteger contra o Chega. Agora, não é um epifenómeno e temos de perceber que Portugal não tem quase mais de aproximadamente 1.400.000 portugueses que sejam racistas, que sejam xenófobos, que sejam fascistas. O que nós temos aqui é uma parte muito considerável de portugueses descontentes. E descontentes com o quê? Com a situação que se gerou precisamente porque, verdadeiramente, o governo tem de gerir a res pública. E o que aconteceu é que sucessivos anos de má gestão da res pública provocaram o quê? Que haja uma reação antissistema. Evidentemente, essa é a onda em que André Ventura, que tem um grande mérito pessoal, tem um enorme mérito pessoal, porque o populismo cresce
se houver condições, mas se houver, há uma condição chamada subjetiva. E a condição subjetiva é a existência de um líder a quem é reconhecido carisma. E o problema é que André Ventura é um líder a quem é reconhecido carisma. António, com este espectro partidário, nós temos AD com 32, qualquer coisa, o Chega com 22,4, o PS com 23,3, à volta disso. Como é que nós podemos, o que é que nós podemos esperar do próximo governo? De onde é que ele pode sair? De coligações, de acordos de incidência parlamentar ou um go it alone, como aconteceu nos últimos 12 meses? Bom, eu não estou a dizer, não vou dizer, enfim, não vou exprimir aquilo que eu penso que deveria acontecer, porque não estou ao comando, não estou no comando, mas, enfim, do que eu vejo das características pessoais dos diferentes líderes e também da leitura que é feita por outros stakeholders que estão no sistema e que influenciam a maneira como esses líderes pensam, eu julgo que a AD vai tender a avançar sozinha. Agora, sabendo duas coisas, sabendo que, por um lado, o PS, e isto é muito diferente de todo o raciocínio que nós fazíamos até há pouco tempo, em que era um raciocínio em que era preciso, enfim, o PS teria força e, portanto, era preciso a AD coligar-se com o LIVRE, com a Iniciativa Liberal, que se tornou dispensável, etc. Agora, eu acho que seria útil que, até para continuar a ser partido dominante, que é uma coisa que tem, do ponto de vista circunstancial neste momento, a AD falasse à direita e à esquerda. Ou seja, em algumas coisas pudesse articular com o PS, mas em outras coisas também articular com o Chega. Mas não achas que isso deixa ficar o governo numa situação quase moribunda? Porque basta alterar um bocadinho a situação económica e nós estamos... Mas eu já ia falar disso, disso. Se isso não é um risco ao próprio governo? É, mas eu acho que dado por um lado, nós não sabemos exatamente o que é que o André Ventura pensa, mas aquilo que eu infiro é que ele tem uma ambição de crescimento adicional importante. E dadas as suas características pessoais, e tudo aquilo que foi dito, eu sei que os políticos, é uma das razões pelas quais eu só gosto da política no sideline, têm uma coluna vertebral diferente do cidadão normal. Nenhum cidadão normal seria capaz de cooperar proximamente com alguém que disse dele o que André Ventura disse de Luís Montenegro. Corrupto. Corrupto várias vezes. Sim. É evidente que com o PS e com algumas pessoas do PS também. Provavelmente com a nova pessoa que vai liderar o PS já não. E, portanto, é preciso ver que estas coisas deixam marcas. E é preciso ver também que há uma coisa que as sondagens mostram, é que o eleitorado do PSD, que não é social-democrata, quer dizer, vota no PSD, que é aquele partido que tem sociais-democratas, tem liberais, tem tradicionalistas, tem democratas cristãos, tem uma data de diferentes sensibilidades internas, e depois tem um aparelho, esse sim pode ser social-democrata, mas... Quem vota, quem lhe dá força, não são apenas sociais-democratas, e o aparelho, sobretudo, quer é poder, como em qualquer outro partido. O que nós temos, o que nós vemos é que há muita gente que rejeita André Ventura. E, portanto, como querem as pessoas, os intelectuais que são do Chega, mas que não dizem que são do Chega. E alguns intelectuais no PSD, eu acho que é muito difícil, objetivamente, nós termos um governo PSD-Chega. Não acho que seja possível. E acho que ia alienar muita da base do PSD. E por outro lado... Mas isso não teria vantagem para parar o crescimento do Chega? Mas só que o Chega... O André Ventura é um homem inteligente, ele não vai ceder nisso. Portanto, André Ventura é o primeiro que não vai querer fazer esse acordo. Não vai querer fazer esse acordo. Esse acordo... Quer dizer, só as pessoas que acham que o Chega é uma coisa que o Chega já não é. As pessoas que acham que o Chega é uma espécie de emanação dos derrotados de 25 de Abril, que não é. Tem pessoas que são essas, mas tem muito mais do que isso, porque se fosse só isso não chegava a lado nenhum. Sim, sim. Sobretudo 50 anos depois. E, portanto, é muito difícil conceber isso. Nós podemos escrever N artigos no Observador, no Expresso, no Sol, Expresso menos, mas no Sol, sobre esses temas. Mas não vai acontecer, até porque não é do interesse do Chega. E há uma coisa que eu ainda não percebi, e que é importante perceber, é se André Ventura vai querer seguir uma linha de gradualmente entrar, digamos, sentar-se à mesa de igual para igual com os outros, que já pode, do ponto de vista da expressão eleitoral. Mas não quer. Ou se não quer. Ou seja, ele quer ser Fratelli d'Italia ou ele quer ser Lega Nord.
Ele quer ser Fratelli d'Italia, que neste momento até tem uma posição de liderança face aos institucionais antigos, não só em Itália, também fora da Itália, tem um papel importantíssimo que a Itália não tem há muitos anos na União Europeia, pela ligação que tem aos Estados Unidos e a outras áreas, mas temos também, ou vai querer ser, uma frente nacional. Eu acho que o Chega está longíssimo de ser a AfD, portanto essa comparação não vale a pena. Não tem nada a ver. Tem muito a ver com as circunstâncias alemãs e com muitas outras coisas. Tal como a AfD, a única semelhança que eu vejo é que tem muitas pessoas de regiões de dominância comunista e que hoje estão nos partidos da direita, mais à direita. Da Alemanha de Leste. É da Alemanha de Leste. Não, e antes disso, se nós formos às eleições alemãs, a eleição alemã que elegeu Hitler, e às anteriores, durante a força do Partido Comunista Alemão, que era a segunda grande força, ou a terceira, mas muitas vezes era a segunda, era exatamente nas zonas que hoje, Brandemburgo e Saxónia, que são as zonas que hoje correspondem à Alemanha de Leste e à força AfD. Mas voltando a Portugal, que é o que interessa, eu acho que a AD vai ter uma vida muito difícil. Do ponto de vista operacional. Estás a falar como governo. Como governo. E por isso é que eu acho que não pode, por isso simplesmente, por um lado seria um erro enorme tomar a posição que teve antes, quer dizer, nós não falamos, temos aqui umas linhas vermelhas que nós não falamos, não queremos saber, porque o PS pode ser um aliado momentâneo, mas o objetivo do PS é estar no lugar da AD, portanto claro, não vale a pena estarmos com histórias. Claramente. Mas por isso é que eu te perguntava há bocado, António, se esta estratégia não é arriscada de fazer acordos pontuais, porque a partir do momento em que tu tens algum descontentamento, algum dos partidos, ou chega o PS, vai se sentir tentado a criar uma crise política, a pensar que vai ganhar as eleições. É por isso que eu estou muito menos entusiasmado que as pessoas todas da AD com quem eu falei. Porque eu acho que na prática é muito difícil fazer isso. E não é à volta de reunião, é à volta da mesa, não é it takes two to tango, como dizem várias vezes as pessoas, quer dizer, não é do interesse de André Ventura fazê-lo agora. E na AD até poderia, eu acho que a AD tem mais interesse do que teria André Ventura, mas André Ventura não tem esse interesse, ele sabe que pode crescer mais e portanto não vai fazê-lo. Ou para fazê-lo vai pedir algo que a AD não lhe pode dar. E tu achas que esta eventual solução, que é encontrar acordos parlamentares com os vários partidos, inclusive eu Chega no Parlamento, isto afasta o risco, por exemplo, a agência de rating que falava neste fim de semana, que é podermos não chegar ao final da legislatura? Não, mas é que aquilo que é preciso fazer a Portugal neste momento é algo que o Chega não compra, é algo que o PS não compra e é algo que muitos dos eleitores da AD não compram. É porque a situação não é tão fácil como parecemos. Vou só explicar muito rapidamente. Se me permitires, 4, 5 minutos no máximo. Sim. A AD tem um problema complicado porque aumentou imensa despesa recorrente. E teve uma herança de António Costa que foi um Estado nas seguintes circunstâncias. Que o que me interessa é olhar para a estrutura e para a estratégia, não me interessa olhar para a performance anual. O que é que nós temos aqui? Temos uma administração pública que está envelhecida, não está suficientemente bem enquadrada e que gera de acordo com regras que são inimigas da eficiência. Num enquadramento político, jurídico e cultural que não permite que algumas coisas que tinham que ser feitas vão ser feitas. Porquê é que Portugal nunca consegue? Porquê é que a CP, para além de eventual incompetência, nunca consegue comprar equipamento que quer e que toda a gente lá dentro quer? Porque nós temos um regime de contratação pública que basicamente faz com que o Estado português não funcione ou funcione muito pior. Basta pensar, por exemplo, eu acho que o que eu vou dizer é altamente impopular, mas eu estou à vontade e digo como ponto prévio. Não estou na administração pública como gestor, não tenho nenhuma vontade, nunca estarei, porque não quero correr esse risco na situação atual, e não dependo de maneira nenhuma de contratação pública nas minhas atividades privadas. Portanto, os meus clientes não estão no Estado. Portanto, estou à vontade para dizer isto. Nós temos que lançar concursos na administração pública portuguesa, nós, as pessoas que lá estão, a limites que são muitas vezes mais pequenos do que os limites que são usados em França ou na Alemanha ou na Holanda. Por causa do receio de corrupção e acusações. Só que o receio de corrupção leva a que tu não faças nada. Porque basicamente tens que fazer concursos por tudo em um par de botas, os concursos têm um desenho e uma tramitação extraordinariamente difíceis, e depois são impugnados, portanto não acontece nada. Queremos isso.
E nós queremos é que, como nesses outros países, haja mecanismos judiciais que, perante a suspeita de algo que não tenha sido bem feito, ex post atuem e castiguem os prevaricadores. Não vale a pena criar um sistema tão complexo em que quem quer prevaricar continua a prevaricar e basicamente nada funciona. Portanto, e isso é um dos problemas, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, que leva a que a capacidade de gerir um supergestor no Serviço Nacional de Saúde provavelmente cometeria alguns menos erros do que alguns que estão a ser tomados, mas não conseguia resolver este problema e não os ia gerir nunca tão eficientemente como nós esperaríamos que os pudesse gerir ou como está a ser gerido no setor privado. Portanto, essa discussão tem que ser feita. Os políticos, à boca pequena, todos me dizem isto. Perante as câmaras, todos dizem o contrário. É verdade. Agora nós temos que fazer uma escolha, quer dizer, temos que fazer aqui uma escolha como país. Isto é importante, por exemplo, numa área que é uma área que pode ser um grande despoltador de problemas sociais graves, que é a área da habitação. E a área da habitação, o que é que nós temos? Temos as câmaras que sempre tiveram, algumas com alguma dificuldade em tomar decisão, outras que hoje em dia têm medo de tomar decisão porque houve más decisões no passado e, portanto, têm medo do simples facto de tomar decisão. Portanto, só aquilo que é absolutamente trivial é que avança, tudo aquilo que implica decisão as pessoas não tomam. Portanto, as coisas ficam a abobrar e, como nós sabemos, quando uma empresa faz um projeto e sabe que ele vai demorar 5 anos a ser aprovado, vai exigir uma rentabilidade muito maior do que se ele é aprovado nos termos em que são aprovados nos outros países. Por outro lado, temos uma regulamentação que é absurda, são milhões e milhões e milhões de caracteres, são milhares e milhares, centenas de milhares de páginas, às vezes contraditórios, que tornam a regulamentação de tudo o que é urbanização, construção, características das casas que geraram mercados de toda a espécie, mas que não permitem construir barato em Portugal neste momento. E quando eu digo barato não é mau, é em coisas sólidas, a custos que as pessoas possam comprar. E por outro lado temos toda a parte do Estado que não consegue fazer nada. Aquilo que não foi feito nos governos Costa, nomeadamente pela pessoa que até há pouco tempo liderou o PS, mas não só ele, a sua sucessora, o que esteve antes dele, a total incapacidade do IRU em promover habitação pública, é que o Estado tem que promover habitação pública neste momento porque o mercado não responde suficientemente para tudo isso. O que é que acontece? Não consegue fazer nada, ou faz muitíssimo pouco. E, portanto, nós temos um problema se continuarmos a não ser resolvido, e neste momento, se a AD for governo, é um problema da AD, e é um problema do país, pode despoltar consequências muito nocivas. E, por outro lado, também é um bom teste se a AD é verdadeiramente um partido de centro-direita que respeita a propriedade. Porque temos neste momento, estamos a começar algo que é um flagelo enorme em Espanha. Prejudica imenso os espanhóis de todas as classes sociais, que é a ocupação ilegal de casas, que em Portugal, com pequenas alterações legais, pode se tornar muito difícil, que é basicamente não requerer que as pessoas sejam apanhadas no ato, no delito, para poderem ser retiradas de uma propriedade que não é sua. E isto é assim, quer dizer, a AD, por um lado, deve promovê-lo. Se o Chega e a IEL forem contra, nós já percebemos o que é que temos. E os eleitores também vão perceber. Portanto, só para dizer, a AD tem este problema, depois tem o problema do Serviço Nacional de Saúde, tem o problema da administração pública que está pequena, muito pouco espaço para baixar impostos. Se o Chega conseguir com o PS, ainda que não falando um com o outro, baixar mais portagens, o orçamento leva um rombo em que é preciso aumentar impostos. Quer dizer, portanto, isto não é só um professor de História, um professor de Sociologia Histórica estar a dizer eles têm que se juntar e tal. A realidade é o que é. Sim. Quer dizer, a agenda do Chega e a agenda da AD estouram com o país, a agenda do PS estoura com o país e nós, com esta brincadeira toda, afastamos totalmente da realidade do país, porque no fim do dia alguém tem que pagar isto. E quem paga isto são os portugueses todos, nomeadamente os contribuintes. Só para dizer, portanto, para terminar e para que se perceba qual é a mensagem, a AD, mesmo que consiga, porque não é do interesse do Chega pôr o governo abaixo já, ou porque o PS não está em condições de o fazer agora,
e porque a esquerda toda, incluindo a extrema-esquerda, é 1/3 do Parlamento, não vai ter vida nada fácil. Porque os problemas que herdou e alguns que aumentou, basta pensar em mais 100 mil funcionários públicos que aumentaram mesmo assim, já com a AD, mas aumentaram sobretudo com Costa, tudo isto gera uma situação, no contexto internacional, que ainda não pusemos em cima da mesa, que vai fazer com que este governo, eu sou muito franco, quer dizer, eu tenho respeito e pena pelas pessoas que vão entrar agora em funções, porque as circunstâncias vão ser muito difíceis. E, sobretudo, muito mais difíceis do que a percepção de toda a gente. António, mas não enterra a esperança porque ela é possível. Já lá vamos. Luís, qual é a melhor solução do governo? Então, deixe-me primeiro referir uma coisa que o José referiu sobre o Bloco de Esquerda. Eu gostava de meter aí o LIVRE, que é um aditivo, um boost do declínio do Bloco de Esquerda. Aconteceu que o LIVRE é formado do Bloco de Esquerda, o Rui Tavares foi eurodeputado do Bloco de Esquerda, por isso é que ele ficou a gostar da Comissão Europeia, fez o LIVRE e ele é um comunista mais doce. Não tem os radicalismos da Marina Montarga. As pessoas não leem, mas se lerem os textos do LIVRE, aquilo é comunismo. Só que é um comunismo que respeita a União Europeia e apoia a Ucrânia. É um comunismo, mas é um comunismo. Aquilo totalmente é comunismo. Portanto, é o comunista mais doce e aconteceu que ele é que foi levado ao colo pela comunicação social. Neste caso, foi ele, não foi o Bloco de Esquerda, durante a campanha. E, portanto, explica também o resultado dele, que em todo caso é quase uma vitória de Pedro, porque ele faz um bom resultado na esquerda, mas não tem quem conversar na esquerda por uma solução prática de governo que queira fazer da esquerda. Portanto, esse aspecto é uma vitória. Depois, deixa-me referir outro elemento na relação Chega-AD, que é a relação de amor-ódio que o André Ventura tem com o PSD. Um tipo que veio do PSD, que foi a Laranjinha, obviamente, quando sai do partido, a ambição dele é ultrapassar aquele partido que estava. Ele vai ter uma relação emocional com o PSD que não tem com os outros partidos. Com os outros partidos é mais frio. Pode querer desfazer o PS, mas é frio. Com o PSD vai ser uma emoção muito forte que vai complicar a vida ao PSD. Esta relação do amor-ódio que o Freud explicava no tipo que veio do PSD, que percebeu que o PSD estava bloqueado, não saía de Louros e pouco mais, não chegaria aos lugares que ele sonhava a ter e que mostrou a sua capacidade política quando fez o Chega. A vida corrobora inteiramente, o diz o António Nogueira, a vida do governo vai ser extremamente difícil. E o país, em termos conjunturais, aparentemente está muito melhor do que em termos estruturais. Em termos estruturais, está muito pior do que as pessoas pensam, seja nas estruturas de finanças públicas, seja na economia, a situação é muito pior do que havia. Na economia, temos um PIB potencial, que é a capacidade instalada da fábrica Portugal S.A., como chamamos, é a dotação de fatores produtivos do país, capital e trabalho, só permite crescer pouco, à volta de 2%. Às vezes cresce um bocadinho mais quando a conjuntura é boa, depois cresce um bocadinho menos. Isto são valores que não permitem acomodar tudo o que está em causa de satisfação da população portuguesa. Portanto, a situação económica é muito complicada, vai-se agravar com toda a conjuntura internacional e já hoje li não sei aonde dizer que Portugal pode ser dos países mais afetados pelas guerras comerciais. Mas isto é para dizer que esta dimensão está a ser... E depois, em termos de finanças públicas, obviamente, está longe, está só em termos estruturais, a dinâmica de despesa pública é inteiramente preocupante. E como é que isso se acomoda com um país exausto de ter mais impostos, que já tem uma carga fiscal brutal. Isto, portanto, a situação é muito complicada. Portanto, o que a AD vai fazer, eu acho que a AD vai tentar aproveitar uma fase em que o PS está desorientado, está a se reconstruir, e isso pode facilitar a vida à AD no sentido de poder contar mais com o PS em algumas soluções que de outra coisa não conjuntural. Mas é conjuntural. Mas isso é conjuntural, mas pode durar 1 ou 2 anos, é ótimo, é melhor que nada. Devo dizer, porque ele com o Chega, eu devo dizer, até para a relação emocional do amor-ódio, eu acho que a relação vai ser sempre muito complicada e eu não vejo qualquer que seja o líder do PSD a possibilidade de... Mas há um aspecto, é que o Chega, do ponto de vista económico, o que é surpreendente para alguns dos empresários que o financiam, que ainda que o façam e que o vão continuar a fazer, que é, o Chega é um partido que quer mais empresas públicas, que era e é contra a privatização da TAP,
É um partido que não gosta de soluções de mercado. É favorável aos 3.200 milhões de euros que lá são. É favorável aos 3 milhões e 200 mil euros que lá puseram. É um partido que tem uma visão para a economia e se calhar por isso também tão facilmente vai buscar estas pessoas no sul do país, é uma política de dependência do Estado. Sim. Dizendo que é contra o Estado e que é contra o establishment, as propostas são propostas de mais assistência. Não são propostas de empoderamento da sociedade civil. Isso só mostra que muito que era necessário fazer na economia portuguesa, se calhar a AD podia fazer, vai ter a obstaculização do Chega e vamos ver se o PS deixa passar ou não é. Portanto, nesse aspecto é extremamente difícil. E já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa que a gente tem andado adiado para dizer, que é uma coisa que tem a ver com a greve da CP e que eu certamente o meu amigo Miguel Pinto Luz vai continuar com muitas infraestruturas. Eu gostava de chamar a atenção. Como é que eles não conseguem gerir os comboios normais, como é que vão gerir um TGV? Não, mas mais grave que isso, vai-se gastar 4 ou 5 mil milhões, que é mais, de euros na linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Uma parte dela, como isto é parceria público-privada, nós contribuintes vamos ser chamados a pagar uma parte disto. Como é que se pode entregar uma linha destas à ACP? Pois. Sem concorrência. Sem concorrência. Não é só permite. Quer que se faça. Como já se faz em Espanha. Portanto, eu recomendaria, não vou discutir se é bitola ibérica ou bitola europeia, porque deve ser como utilizador, tanto me fazem nem bitola ibérica como bitola europeia, desde que aquilo seja um serviço bom e rápido, não é isso que tem em causa. A questão que eu vejo é esta, é que a gente precisava ter aqui, nesta linha, o esquema de concorrência que já é em Espanha e buscar operadores internacionais para operar esta linha, esquecem a CP, porque está a ser um erro crasso e deixar a CP ter comboios para a linha alta velocidade, deixar a CP explorar esta linha devia ser explorada por novos operadores, como há em Espanha, privados, que sob uma linha que é pública, fazem uma exploração privada. Isto, aliás, está de acordo com as regras europeias. Mas não cria um problema, Luís, porque repara, se nós mantivermos a bitola ibérica, porque é que outros países onde vir para cá... Não, o problema é este, a minha tese é esta, é que se for posto em bitola ibérica é mais difícil arranjar os tais operadores que já estão em Espanha na bitola europeia. Exatamente. Estão em Espanha na bitola europeia, porque é que eles vêm para Portugal trabalhar em bitola ibérica? Se a gente fizesse aqui na bitola ibérica, para mim era mais fácil ir buscar operadores que já estão na bitola europeia para vir para Portugal na bitola europeia. Portanto, a mim não é uma questão do utilizador, é uma questão da facilidade de arranjar operadores europeus para virem para Portugal operar uma linha nova que, a meu ver, não pode ser entregue à CP. E se for entregue à CP é uma ameaça. Eu ia qualificar um bocadinho. Não pode ser entregue como no pode à CP, porque a Renfe está na alta velocidade, só que tem concorrentes privados lá. E portanto a CP não pode estar sozinha, do meu ponto de vista. Os privados utilizam, se houver greve. Claro, é isso. Não é excluir a CP, é não lhe dar mais um monopólio. O governo vai ser extremamente difícil. Aquilo que foi feito neste primeiro governo de Montenegro foi acomodar as expectativas de alguns setores da administração pública, que gerou uma dinâmica de despesa pública que, a meu ver, em termos estruturais é preocupante. Vai ser menos fácil, por razões que existem já, de o continuar a fazer e, portanto, eu acho que, apesar de alguma euforia que os tipos do PSD e da AD possam ter com este resultado eleitoral, acho que vai ser um governo extremamente difícil e acho que vai ter bónus do PS nos primeiros tempos. Então, mas manter o Chega fora do governo ou fora do acordo não corre o risco de Chega a fazer à AD aquilo que fez ao PS? Há esse risco, como dizia o José, o Chega ainda tem margem de produção e agora vai olhar para o PSD. Mas o Chega, a questão é esta, o Chega que está interessado em governar o país numa situação difícil. Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que não quer. Não quer, porque aí o Chega a seguir cai. E não vejo no PSD condições para poder fazer um acordo com o Chega. Já falámos disto no último dia, já disse a minha tese sobre a matéria, até por outra razão, que já falei no último dia. Eu acho que não há neste momento canais de comunicação entre o PSD e o Chega. Aquilo que no meu tempo de governo na AD, o professor Cavaco Silva, do PSD, quando o CDS estava fora e a gente sentia o PSD descontente, conseguia montar canais de comunicação com eles, atrás da corrida sem ninguém perceber. Eu acho que neste momento a noção que tem é que o PSD não tem canais de comunicação com o Chega. É um erro, mas não os tem. Portanto, isto dificulta, já não é o Chega entrar para o governo, tem uma coligação, dificulta alguma possibilidade de entendimentos entre os dois, que a meu ver, se calhar eram necessários, mas para tudo o que lhe disse, do amor-ódio, do Ventura ao PSD e a falta de canais de comunicação, acho que o PSD também se enquistou aqui na falta de canais de comunicação com o Chega. Portanto, para mim, isto significa que
o curto prazo futuro é problemático. O único elemento positivo ou benéfico que vejo na cena é o facto do PS, possivelmente, nos próximos tempos, não ir obstaculizar o governo do PSD para condições intrínsecas em que está o PS. Sim. Não é por querer apoiar o PSD. Não, objetivamente não tem condições para fazer. Sim. José, qual é a solução do governo? Eu vou tentar moderar o pessimismo dos meus colegas de painel, apesar de mas comungando de várias das vossas preocupações. Vamos primeiro à questão do António. Não é para me gabar, mas sempre que eu anunciei que algo ia correr mal, correu. Pois. Enfim, a ir ver. Vamos, primeira questão. A questão da habitação, António. Eu penso que o Governo deveria ler um livro que eu faço sempre a leitura nas aulas. Chama-se Da Finlândia, 100 invenções sociais. É que está lá escrito como é que a Finlândia resolveu o problema da habitação, porque na Finlândia, por exemplo, em Helsínquia, não há bairros de lata. E então tem de se perceber como é que se resolveu o problema, porque se os outros podem resolver, nós também podemos. Agora, em termos da vida interna do país, ainda pegando numa palavra do António, porque é que o Chega tem, que é um partido populista cultural ou identitário, tem no seu programa medidas do populismo socioeconómico? António, é para continuar a aumentar a sua base eleitoral. E por isso mesmo, isso pega no que o Luís acabou de dizer. O Chega, neste momento, não lhe interessa de maneira nenhuma fazer uma coligação governamental. E porquê é que não lhe interessa? Porque ainda está a aumentar a sua base eleitoral, através de medidas que, e aí sejamos claros, e aí eu comungo completamente das preocupações tanto do Luís como do António, que o programa do PS, o programa do Chega e o programa da AD levarão, se aplicados em rigor, poderão levar o país quase para uma espécie de uma bancarrota, porque não é possível continuar com este nível de despesa pública, por exemplo, que estamos a ter. Mas agora, como é que eu acho que as coisas vão funcionar? O PS vai ser o fiel da balança neste momento, pelo menos nos 2 primeiros anos desta nova legislatura. Um ano de legislatura está garantido, porque não é possível dissolver a Assembleia nos 6 meses após entrar em funções. O Presidente não pode dissolver a Assembleia nos últimos 6 meses do mandato. O novo Presidente não pode fazê-lo nos primeiros 6 meses do mandato. Portanto, durante um ano, a AD tem governo assegurado. A sós. E aí faria sentido pôr toda a carne no assador? Ou seja, todas as reformas que é preciso fazer, pô-las na Assembleia da República no primeiro ano? Tem de ser mais faseado. E tem de ser mais faseado porquê? O que nós vamos ter aqui vai tudo depender muito de quem vai ser a nova liderança do PS. Sim. Já percebemos que esta deriva esquerdista do PS o penalizou muito, mas também penalizou o país. Vamos perceber agora quem é que vai ser a nova direção do PS. Bem, o que se perspectiva aí, que é José Luís Carneiro, é mais moderado. É mais moderado, e mesmo o próprio Fernando Medina é mais moderado. Esperamos que não seja Alexandre Leitão ou alguém que verdadeiramente também está na mesma linha de Pedro Nuno Santos. Não tem mais dois. Pois. Estão vacinados. Eu penso que há um provérbio africano que diz que não se esquecem as lições aprendidas na dor. Vamos ver se o PS aprendeu as lições nesta dor. Agora, o que é que eu penso que vai funcionar? Vai funcionar, pelo menos durante os 2 primeiros anos da legislatura, algo semelhante àquilo que está a funcionar na Alemanha. Só que não formal, mas informalmente. Vai haver um bloco central de interesses numa coligação informal. Significa, o PS não integra o governo, o PS vai dialogar com o governo e aceitar muitas das suas propostas, a AD vai dialogar muito com o PS e aceitar várias das suas propostas, e o país, durante 2 anos, não vai navegar em mar alto, mas também já não vai navegar com a costa à vista, garantidamente com o perigo de, terminado o primeiro ano, que não é de graça, mas é constitucionalmente de graça, o que é que acontece? O governo cair. Não me parece. A menos que haja uma eleição que eu não perspectivo de alguém muito radical no Partido Socialista. Portanto, vamos ter uma espécie de
Bloco Central Informal. E este Bloco Central Informal não pode ser um espaço para fazer grandes reformas todas de uma vez, porque isso afastará definitivamente o PS. O que eu penso que vamos ter é, um bom título para este programa é Chega de bipartidarismo? Ponto de interrogação. E porquê? Porque, de facto, o que nós aqui vamos perceber na história do camelo, das duas e das três bossas que eu falei a semana passada, é que há neste momento 3 grandes blocos em Portugal. Mas a grande verdade, vamos ver como é que o PS reage. Porque é da resposta do PS que resulta a manutenção do bipartidarismo ou não. Se o PS tiver sentido de Estado, se o PS puser o interesse nacional à frente de tudo, se o PS aproveitar o tempo da reorganização interna para não obstaculizar o trabalho do governo, numa situação dessas, o bipartidarismo manter-se-á. Porquê? Porque o Chega, mesmo sendo o segundo partido com mais deputados, não dispõe da capacidade de governação. E nessa perspectiva continuaremos a manter. O sistema de partidos português é um sistema de partidos. É multipartidário, polarizado. Os extremos não têm capacidade de coligação, senão com o seu lado. Portanto, isso vai manter-se. Agora, a nível do exercício do poder, nós temos tido um bipartidarismo entre um partido, o PS, e um outro partido, o PSD, ainda que por vezes em coligação. Esta situação pode manter-se. Quer dizer que a subida do Chega não significa o fim do bipartidarismo se houver sentido de Estado, por parte da AD, mas principalmente por parte do PS. No sentido de quê? De perceberem que não é criar aquilo que se chama o cordão sanitário, não é isso, mas é verdadeiramente dialogar também com o Chega, mas tentar mostrar que muitas das propostas do Chega são marcadamente antissistema, e sendo marcadamente antissistema não serão viáveis, e como não serão viáveis não podem ser acolhidas, por exemplo, num orçamento. E esta perspectiva implicou aqui um domínio grande da arte da negociação. E dificilmente nós sabemos que os partidos que têm maioria absoluta não falam em diálogo, mas não o praticam. Neste momento, a AD tem um governo de maioria relativa. Vai ter de praticar a arte do diálogo. E o diálogo preferencial da AD é com a outra alternativa de governo. Mas, José Filipe, a questão do diálogo é que depois impossibilita reformas a sério. Porque veja o que aconteceu no ano passado. A AD queria baixar o IRC para 15% em 4 anos. Já aguou aquilo tudo. A AD queria mexer em aspectos relacionados com a habitação. Não tem coragem de fazer. Ou seja, este tipo de reformas depois ficam impossibilitadas com governos minoritários. Ou não? Sim, é assim? É verdade, mas o que é que acontece? Estas reformas não são feitas, têm de ser feitas gradualmente. Eu percebo que Portugal não está numa situação de precisar de uma terapia de choque, mas precisava de reformas. E as reformas são urgentes. O que é que acontece? É preciso que o PSD tenha a capacidade de mostrar ao PS que há reformas que se impõem. E essas reformas têm mesmo de ser feitas. O que é que o PS vai tentar? Vai tentar o mesmo que o Chega, vai tentar manter o seu eleitorado e recuperar. E ao recuperar vai inviabilizar muitas destas reformas. Portanto, a situação do governo não é fácil, mas não é uma situação angustiante. É uma situação que vai implicar muito tento político, muita capacidade negocial e, evidentemente, perceber, e Luís Montenegro depois poderá sempre usar isso como um ativo, é dizer que há reformas que se impõem, mas a conjuntura não nos deixa fazê-las. Mas cabe aos eleitores portugueses decidirem se, como nós pensamos, essas reformas podem continuar a ser adiadas ou ir a um ritmo demasiado lento. Dito de uma forma mais simples, penso que Luís Montenegro tem condições de governabilidade, não as ideais, mas as condições suficientes e, evidentemente, o que vai acontecer vai tudo depender muito da coesão do governo, de falar apenas uma voz, de não surgirem casos, de se fazerem as reformas que é possível fazer e dar uma ideia de unidade. E aí é preciso que Luís Montenegro perceba que alguns dos seus ministros, e temos aqui um especialista, por exemplo, na questão da energia e da ferrovia, alguns dos ministros no primeiro governo não fizeram aquela que seria não definiram corretamente a estratégia. É preciso que o governo da AD também tenha, eu não gosto de falar de humildade, tenha a modéstia de se aproximar da academia
e de perceber que há um saber acumulado na academia que pode ser muito útil e que conselheiros políticos são muito úteis, mas conselheiros técnicos são indispensáveis. Bom, chegamos ao final do Think Tank desta semana. Como percebeu, ocupámos, ficaram algumas matérias de fora, nomeadamente analisar aquilo que se passa no exterior, nomeadamente nos Estados Unidos. Mas o programa de hoje tinha que ser exclusivamente dedicado às eleições e ao que nos espera nos próximos tempos. O cenário, como percebeu, não é fácil e a governação também não vai ser nada fácil. Mas, enfim, cá estaremos nas próximas semanas para analisar isto. Antes de irmos embora, quero lembrar que este programa é possível e também os programas do canal, graças às parcerias que nós temos, a saber com a Prozis, com a Blucral e neste programa em concreto ainda com a ajuda do Grupo Sandy e Alidata. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.